Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Olá, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Clemente, olha só, o Brasil está na 130ª colocação no ranking que analisa que a igualdade salarial entre homens e mulheres com trabalho semelhante. O dado aqui é do relatório do Fórum Econômico Mundial e eu gostaria que você falasse sobre este tema, né? Que realmente entre 153 países nós estamos na 130ª colocação lá embaixo, né, Clemente? Exato, Marilu. Esse é um relatório que, na verdade, o Fórum Econômico Mundial acaba de divulgou nessa terça-feira, dia 17, analisando múltiplas dimensões aí no mundo do trabalho, inclusive a desigualdade de gênero, a desigualdade entre homens e mulheres, mostrando que o Brasil está numa posição muito ruim. São 150 países, o Brasil está na posição 130, portanto, mostrando que há, na verdade, 23 países em situação pior do que o Brasil, nesses 153, 129 países em situação melhor do que o Brasil, considerando que o Brasil é uma das 10 maiores economias do planeta, ou seja, nós deveríamos estar como economia entre os países que teriam a melhor condição de oferecer bons empregos, bons salários e, no quesito da desigualdade, ser um país que tem uma perspectiva de eliminar essa desigualdade de forma muito rápida. Se nós considerarmos a dinâmica com que essa desigualdade vem sendo lentamente superada, o Fórum Econômico estima que o Brasil levaria 59 anos ainda para superar as desigualdades que foram identificadas, o mundo, no geral, quase um século, se nós considerarmos todas as desigualdades presentes em todos os países, ou seja, há uma longa caminhada mostrando que no mercado de trabalho brasileiro, onde nós temos aproximadamente quase 100 milhões de pessoas ocupadas, quase 45 milhões são mulheres, 55 milhões são homens, e há, portanto, uma longa caminhada de políticas públicas e de políticas nas relações de trabalho, de iniciativas das empresas, visando justamente que estratégias no processo de contratação e nas relações de trabalho sejam orientadas para não haver discriminação na diferenciação de salários entre homens e mulheres que ocupam as mesmas funções, as mesmas profissões, que estão em postos de trabalho semelhantes e que, portanto, se verifica nesse relatório desigualdades que estão presentes em todo o mundo e o Brasil numa situação muito ruim, mostrando, portanto, que essa desigualdade, que é uma desigualdade presente no mundo do trabalho, é muito grave nessa desigualdade entre homens e mulheres. Se nós formos olhar o quesito entre negros e não negros, a desigualdade é tão grande ou maior. Se nós formos olhar a desigualdade, por exemplo, nas condições de trabalho, tudo isso afeta de forma muito grave a situação das mulheres no mundo do trabalho. E quando se observa, por exemplo, participação das mulheres na gestão das empresas, nos cargos de supervisão, coordenação, direção, nós veremos ainda que somente 20%, ou seja, a participação das mulheres é 1/5 da participação dos homens nos espaços de gestão. Portanto, não é só desigualdade salarial, mas há também a desigualdade nas inúmeras funções e responsabilidades e na própria perspectiva de ascensão profissional, no qual as mulheres estão em uma desvantagem muito grande. O relatório é um relatório importante que confirma inúmeros outros estudos que apontam essas desigualdades e que, na verdade, afirmam a necessidade de políticas públicas e de iniciativas empresariais visando essa superação e, evidente, uma agenda do movimento sindical para colocar isso na pauta, nas negociações, nas lutas sindicais, para enfrentar esse grave problema. Marilu. E para conseguir essa paridade, a gente vai demorar muito tempo, né, Clemente? Pelo que a gente está analisando aqui da pesquisa, né?
Exato, exato. No caso brasileiro, a indicação é de uma estimativa de que nós levaríamos quase 60 anos, uma estimativa de 59 anos, para que o Brasil, nessa velocidade, tivesse a superação do problema. No caso, pensando no mundo, nós caminhamos para mais de 90 anos, a estimativa do Fórum, olhando para o problema e olhando que na velocidade atual, mantida essa velocidade, portanto, sem haver uma ação muito mais vigorosa para a redução das desigualdades, a redução ocorre de forma muito lenta e isso exige, portanto, novas iniciativas e novas atitudes do poder público, dos sindicatos e das empresas. Perfeito, tá certo, Clemente. A gente agradece aqui a sua participação. Vai estar com a gente esses dias, vai te dar aí umas férias. Como é que é, Clemente? Não, vamos estar por aqui. Eu vou só viajar no Natal, mas depois eu estou por aqui direto até final de janeiro. Sem férias. Sem férias, tadinho. Tá certo, Clemente. A gente volta a se falar amanhã. Um abração para você. Até mais. Até amanhã. Falamos aqui com o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.